Hoje eu vou falar dos hormônios mais importantes que existem, principalmente para você, mulher, que diria que tem entre 30 e 50 anos. Ou você ainda é jovenzinha e tá querendo engravidar e tem dificuldade. Vou falar também para você que tem problema de cólicas menstruais, muita tensão pré-menstrual, muita irregularidade menstrual ou mesmo endometriose. Vou falar para você, homem, também, que pode ter algum problema de próstata. É para isso, eu vou falar tudo isso para vocês, falando de um dos hormônios mais interessantes que existe. É o hormônio que deixa uma mulher uma deusa. Chama progesterona. Progesterona, o homem também tem, em quantidade menor. A progesterona é um dos hormônios produzidos, logicamente, pelo ovário, em que vão trazer para a mulher uma série de benefícios, uma série de equilíbrios. Então a mulher basicamente tem o estrogênio e a progesterona. O estrogênio tem estradiol, estrona, estriol. A progesterona é um só. E é lógico que eu vou falar da progesterona igual do corpo. Estou falando do hormônio que você aí tem dentro de você, mulher. Não estou falando do comprimido que você toma na farmácia, que não é hormônio, não é progesterona. É alguma coisa parecida com progesterona. A progesterona é que mantém a gravidez. Por isso que o teu médico ginecologista, quando vê que você pode ter um risco de um aborto natural, ele te dá progesterona. A progesterona, progestão, é o hormônio da deusa. É o hormônio que deixa a mulher assim, calma, ela fica mais gentil, ela fica mais deusa ainda. Se tiver uma gravidez tranquila, vai ficar com uma sensação de liberdade, uma sensação de leveza. A progesterona faz isso. Deixa a mulher muito mais tranquila, deixa a mulher mais leve, sempre de bem, ela fica tranquila, ela não briga, ela não fica violenta, teoricamente, se estiver indo tudo bem na gestação. Então eu estou falando que a progesterona é esse hormônio. Que este hormônio também, quando está no equilíbrio, quando na segunda fase do ciclo ela sobe a progesterona e mantém, mesmo que não haja fecundação, mas ela mantém essa segunda fase, diminui muito o que a gente chama de transtorno pré-menstrual, ou dismenorreia, que são as cólicas. Porque a progesterona é que dá um equilíbrio para a mulher ficar tranquila, leve, e ter uma menstruação tranquila. É assim que deveria ser. Então, muitas vezes a gente fala, então está faltando progesterona. Bom, por que faltaria progesterona? Porque nessa relação entre estrogênio e progesterona, pode haver uma alteração. Então vamos lá. Nós temos então aquele que eu falei que é mais ou menos uma gangorra, né? No primeira fase do ciclo, os primeiros mais ou menos 14 dias, sobe o estrogênio, depois ele vai caindo, se cruzam ali a progesterona. Se essa balança for boa, a mulher vai ter um ciclo menstrual mais tranquilo, vai ter menos dismenorreia, menos cólicas. Provavelmente o fluxo não vai ser muito intenso, provavelmente não vai ter muito transtorno emocional, porque a progesterona é um hormônio calmante, relaxante. Ele é um hormônio que desincha, né? Ele desincha também. A mulher, então, quando tem a progesterona equilibrada, ela não fica tão inchada no período pré-menstrual. Só que, então, por que produziria menos progesterona? Então, aí nós vamos falar, não é que o organismo produz menos progesterona, porque existe uma relação. Presta atenção aqui, porque aqui está o foco importante para uma série de problemas. Aqui está o foco importante. Existe uma relação entre estrogênio e progesterona. Primeira fase, é isso que eu estou falando dessa gangorra. Mas e se essa gangorra não existir? Porque, havendo um aumento maior do estrogênio, ele não ficaria a ponto de fazer uma gangorra assim, de ciclar, não. Ele ficaria uma gangorra menor, onde a progesterona não faria esse ponto. E por que você teria mais produção de estrogênio e menos de progesterona? Não tem muita lógica. Por que haveria esse desequilíbrio? Porque nós temos, no nosso meio ambiente, as substâncias parecidas com o estrogênio, que são substâncias derivadas do petróleo. Bom, você não tem ideia, se você olhar, é xenoestrogênio. Xeno quer dizer parecido, não é xênia. Xênia é uma pessoa antiga aí que vai lembrar da xênia, não é? Xenoestrogênio, semelhante ao estrogênio. Por exemplo, vou dar um exemplo, copo plástico, garrafa de água plástica. Essas garrafas de água plásticas, elas liberam substâncias, elas vêm do petróleo, plástico. Se você fica deixando o sol, ela libera substâncias hormonais, que são xenoestrogênios. Então, nós não deveríamos tomar água em garrafas plásticas, a menos que sejam sem bisfenol, que é o produto que libera a substância hormonal. Então essas garrafinhas de água, porque não deixei a minha no sol. Como não? Ela veio no caminhão. Ela veio no caminhão lá da fonte. Veio no caminhão soltando isso. Então, existem muitos produtos, os pesticidas, muitas coisas, que nós, homens e mulheres, estamos sujeitos a essas substâncias chamadas xenoestrogênios. Então você vai falar, mas está faltando progesterona? Não necessariamente, mas tem excesso de estrogênio. Porque para o corpo é muito parecido, fica mais ou menos, então, digamos que os dois deveriam estar assim. Só que se o estrogênio está o dele aqui e tem mais um pouco, então você não tem aquele cruzamento, você tem mantém o estrogênio sempre mais alto. Não havendo o cruzamento, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade, o ovário, de soltar o óvulo. Então imagina o ovário, ele vai jogar o óvulo e não sai, porque não tem progesterona suficiente naquela relação. Aí para. Quando para ali, o que acontece? Cisto de ovário. Cisto de ovário. Então, o cisto de ovário é um importante diagnóstico de que existe uma alteração no equilíbrio estrogênio-progesterona.
Então a gente precisaria fazer o quê? Claro, diminuir as substâncias xenoestrogênicas, mas enquanto isso, a gente pode sim fazer uma modulação com progesterona. Bom, já que tem estrogênio demais, vamos colocar mais progesterona externa também, porque está entrando estrogênios de fora. Vamos colocar progesterona de fora. Aí tem que ser bioidêntica, tem que ser creme, gel, tal, tem que ser os dias adequados. É outra coisa. Mas é importante. Então, cisto de ovário. Jovenzinhas com cisto de ovário já tem TPM, já tem opa, já está tendo isso que chama, é uma síndrome. Não é uma doença, às vezes, da pessoa, é uma síndrome chamada síndrome de predominância estrogênica. Síndrome de predominância estrogênica. É como se tivesse, nessa relação, mais estrogênio que progesterona. Tá ficando claro? Então, cisto de ovário. Agora, também, aquela calma, aquela tranquilidade, o hormônio que desincha, né, que faz a mulher urinar mais, não tem retenção de líquido e tal, vai trazer todo esse desconforto, tanto das cólicas quanto das tensões pré-menstruais, que muitas vezes entra com medicamentos anticonceptivos, que não é tão interessante, porque às vezes a pessoa nem quer tomar um anticoncepcional, mas você precisa tomar para regular isso aí. Você pode regular isso de uma outra maneira, utilizando a progesterona. Endometriose. A endometriose tem a ver com progesterona? Muito, muito, muito. Então, existem tratamentos hoje em dia com remédios que são usados, tal, que a base é a progesterona, mas não é igual do corpo. Então, existe a possibilidade de você melhorar a endometriose também com a progesterona, mas aí talvez não seja só alguns dias, porque na síndrome de predominância estrogênica, nesse fluxo, se você faz o uso de alguns dias só, que seria o dia que a progesterona devia subir, né? Então você está aqui, está assim, aí você põe progesterona, ela faz o ciclo, ela ajuda no ciclo, porque tem muito estrogênio, você vai compensar com a progesterona. São 10 dias por mês, aí você calcula mais ou menos o ciclo da mulher. E aí você pode ter uma série de benefícios baseados nessa condição. Então, todos nós podemos nos beneficiar. Como todos nós? Os homens também? Sim. A progesterona é um hormônio muito, muito interessante, muito importante como protetor da próstata. Isso mesmo. A progesterona é um hormônio protetor da próstata e também do desequilíbrio emocional do homem. Então, muitas vezes, o homem tem um desequilíbrio, está muito nervoso, então a gente vê a progesterona, não tem nada de progesterona. Você está muito nervoso, estou tão nervoso, irritado. A progesterona vem para ajudar. A progesterona é o hormônio que dá lentidão, dá tranquilidade, dá uma série de benefícios para o ser humano, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, a gente tem toda uma condição de utilização da progesterona nesse sentido. Você entendeu? Então, a mulher fica mais leve, mais tranquila, fica calma, não precisa levar a voz, ela fica mais feminina, porque a progesterona, digamos que é o mais feminino dos hormônios. Importante, estrogênio é óbvio que é importante, tudo que Deus fez é importante, mas eu quero te dizer que a progesterona é o hormônio mais feminino dos hormônios, está ligado à gravidez, por isso que eu costumo dizer, a progesterona é o hormônio da deusa.